Por que nós lutamos? Versão brasileira em Gedix, São Paulo. O ataque nazista. Divisão de Serviços Especiais. Produzido pelo Departamento de Guerra, Divisão de Serviços Especiais, com a cooperação de The Signal Corps. Em nosso primeiro filme, vimos que essa era uma guerra entre um mundo livre e um mundo escravo. Vimos o Japão ocupar a Manchúria e invadir a China e Mussolini dominar a Etiópia. Agora, vamos ver como os nazistas atacaram. A ambição alemã pelo mundo vem de longo tempo, 1863. Dominaremos o mundo inteiro. Otto von Bismarck. 1914. Deus nos criou para dominarmos o mundo. Desgraça e morte para todos que resistirem à minha vontade. Kaiser Guilherme II. 1933. Meu lema é destruir por todos e quaisquer meios. O socialismo nacional irá reformar o mundo. Adolf Hitler. Os símbolos de um líder mudam, mas parece que a compulsão da Alemanha para impor sua vontade na terra continua de geração a geração. Nos últimos 75 anos, este homem custou ao mundo mais de 20 milhões de mortos, mais de 60 milhões de feridos, mais de 200 milhões de casas. Isso não inclui os incontáveis milhões que morreram de doenças por causa da guerra, ou os bilhões e bilhões de dólares em propriedades destruídas. Nada disso inclui o sofrimento, a angústia, a miséria e o terror que o mundo sofreu. Devido à obsessão doentia alemã de forçar a autoridade sobre os seus vizinhos, a obrigação por conquistas atingiu seu clímax histórico, quando Adolf Hitler assumiu o papel de Deus e de líder da Alemanha. Que sonhos fantásticos sonhou esse homem desumano enquanto permanecia em Nuremberg, observando os seus seguidores? As calamidades e a escravidão da Idade Média se estenderam pelo mundo. Das vastidões da Mongólia veio um poderoso exército de forças bárbaras liderado por Gengis Khan. Queimando, roubando, saqueando, a horda de bárbaros devastou através da Ásia e da Europa Oriental. Gengis Khan conquistou a maior parte do mundo no século XIII. Adolf Hitler estava determinado a superá-lo, conquistando o mundo inteiro no século XX. Fundado em Munique, havia um instituto dedicado à quase desconhecida ciência da geopolítica. Eles desenvolveram o melhor controle militar da época. O líder em geopolítica da Alemanha e mentor do instituto era um general reformado, Karl Harshofer. Aqui foi reunida mais informação sobre sua cidade natal do que você mesmo sabe. Para os geopolíticos alemães, o mundo não era feito de homens, mulheres e crianças que vivem, amam e sonham com dias melhores. É feito apenas de dois elementos: matéria-prima e trabalho. A tarefa dos geopolíticos era transformar a ambição de Hitler de controlar esses elementos em uma dura e fria realidade. Nesse mapa, o planeta está basicamente dividido em terra e água. A água constitui 3/4 da superfície da Terra. O solo, apenas 1/4. É neste 1/4 da superfície da Terra que está a riqueza do mundo, com todos os seus recursos naturais.
e a força de trabalho do mundo. Controle o solo e você controlará o mundo. Essa era a teoria de Hitler. Os geopolíticos partiram todo esse importante solo em duas áreas. Uma era o hemisfério ocidental, a qual, junto com a Austrália, ficou conhecida como a Ilha do Mundo, incluindo o Japão, totalizava 1/3 da área terrestre. A outra área, constituída pela Europa, Ásia e África, totaliza os outros 2/3. Este supercontinente, o qual chamamos Ilha Mundial, não é apenas 2 vezes maior que o restante da área terrestre, como também inclui 7/8 da população mundial. O coração dessa ilha mundial é composto pela Europa Oriental e uma grande parte da Ásia. Essa área é chamada de Área Central, a qual, junto com outras regiões, era o antigo império de Gengis Khan. O plano de Hitler para a conquista do mundo, passo a passo, pode ser resumido deste modo. Conquiste a Europa Oriental e você dominará a Área Central. Conquiste a Área Central e você dominará a Ilha Mundial. Conquiste a Ilha Mundial e você dominará o mundo. Esse era o sonho na mente de Hitler enquanto ele esteve em Nuremberg. Esse sonho grandioso trouxe distintos líderes de toda a Alemanha para prestar juramento e formar uma legião para ele, hipnotizados a acreditarem que faziam parte de uma raça superior. Este filme foi o primeiro ato do sonho nazista de poder mundial, a mais fantástica peça já registrada pela história. Hitler viu Hirohito se apropriar da Manchúria e outros territórios chineses. Observou como Mussolini escapou do estupro da Etiópia. Ele via o mundo democrático de outra maneira, enquanto suas delegações prosseguiam legalmente. E sorria por acumular ações para garantir a paz. A única arma que ele poderia temer havia se quebrado. Agora era a hora para os nazistas cruzarem as fronteiras. Era a hora de Hitler colocar o seu plano em ação. E o que ele estava esperando? Ele aguardava para impingir mais sofrimento às suas vítimas e mantê-las desunidas. Desmoralize o inimigo interiormente pela surpresa, terror, sabotagem e assassinato. Esta é a guerra do futuro, Hitler. Para executar esse método de sofrimento, ele enviou seus agentes para todas as partes do mundo, disfarçados como turistas, estudantes e negociantes. Mercenários como Ribbentrop também vieram para subornar, ameaçar e criar partidos socialistas locais, tais como The Girl e o Hatchets, na Bélgica, e terminando na Tchecoslováquia, dividindo-se em 4, e ainda seu socialismo nacional na Áustria. Na Grã-Bretanha, Sir Oswald Mosley se apresentou ao povo como se fosse um Hitler, incluindo o forte sotaque. Em nosso mundo, alguém já disse que Hitler é um louco. Pessoalmente, tenho outro ponto de vista. Até o dia em que eles facilitaram a verdadeira visão de Hitler, esta agressiva organização fascista provocou tumultos e revoltas, transformando visões como esta em fatos. Visões como esta na Bélgica. E de onde você pensa que é esta visão? Diretamente do Madison Square Garden, Estados Unidos. E este é Fritz Kammel, líder da juventude germano-americana, escondendo-se atrás da bandeira americana, mas recebendo ordens de Berlim e copiando os métodos de Berlim. Esse era o método de sofrimento fora da Alemanha. Mas, dentro da Alemanha, a história era diferente. Aqui, dentro do máximo segredo, o processo de construção e consolidação do exército de Hitler seguia nas suas indústrias. Digam ao mundo que nós não temos matérias-primas e nunca os deixem saberem o que estamos fazendo.
Dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano, construímos o martelo mais poderoso do mundo. Esqueçam as horas, esqueçam as condições de trabalho e esqueçam de se alimentar. Vamos fundir o martelo de sangue e aço e deixar a democracia falar sobre liberdade. Nada de liberdade aqui, nada de sindicatos, nada de horas extras. Nosso líder lhes dirá se devem trabalhar, quanto tempo trabalhar e o quanto seu trabalho está merecedor. Vamos forjar o martelo de sangue e aço. Temos uma missão sagrada. Hoje dominamos a Alemanha, amanhã dominaremos o mundo. Se você não gosta disso, você não come. Ou você sumirá em algum campo de concentração. Ou recebe isso. E esse é o homem que o dará a você. Himmler. Mas não no exército. Antes de Hitler chegar ao poder, o exército alemão, devido ao tratado, estava limitado a 100 mil homens. Porém, tratado para os alemães sempre foi algo para ser ignorado. Esses 100 mil homens eram, na verdade, 100 mil oficiais altamente treinados para liderar os regimentos nazistas de hoje. Mas Hitler não só ignorou o tratado, ele o rasgou. E em 1935 ordenou um alistamento nacional. Simultaneamente, ordenou a juventude alemã a se ocuparem com atividades aéreas. Planadores de brinquedo voavam pelos ares. Os meninos cresceram e também os planadores. Logo, os mesmos jovens se tornaram pilotos treinados, voando nos novos aviões produzidos pelas fábricas. A Luftwaffe estava montada. A única coisa velha neste novo exército era o passo de ganso. E nem mesmo Hitler poderia aprimorar esta antiga forma de tortura germânica, desenvolvida para fazer os homens pararem de pensar e obedecerem cegamente. O passo de ganso ainda mantém o sentido de comando para aqueles que usam armas. Tudo mais era novo. Tanques, equipamentos motorizados e uma das suas próprias invenções, o Die Fokker. Todos esses armamentos eram restritos e ilegais, de acordo com o Tratado de Versalhes. O próximo passo ilegal de Hitler foi fazer suas tropas marcharem em direção a Rhineland, uma faixa de terra entre a França e a Alemanha, desmilitarizada após a Primeira Guerra como precaução contra uma futura agressão alemã. Porém, o plano de Hitler para a conquista do leste exigia uma barreira contra a ação democrática a oeste. Portanto, Hitler remilitarizou a Rhineland e iniciou a construção da formidável linha Sentinela, uma cadeia de fortes e defesas com 450 milhas de extensão e, em alguns lugares, 30 milhas de largura. A Alemanha já havia lutado uma espécie de antiguerra e não queria outra. Algo como 500 mil homens ou mais trabalharam 20 horas por dia para construir 40 mil postos terrestres, onde, pelo tratado, nenhum soldado alemão poderia pôr os pés. Panzerwerke, 1238. Hitler tinha sua linha Sentinela, tinha seu equipamento, tinha seu exército, prontos para submeter à vontade dos alemães e aterrorizá-los como vítimas à submissão.
Diversos passos foram dados em todo o mundo e eram aguardados para serem relatados pelos adidos militares. Este seria um mundo pacífico se aquele vasto poder material não tivesse se materializado praticamente de lugar nenhum. Um poder acumulado por um único homem que pisava na misericórdia, como se não se importasse com ela. Estou disposto a assinar qualquer coisa, farei qualquer coisa para facilitar o sucesso da minha política. Hitler em entrevista em outubro de 1933. Satisfeito de ter criado o verdadeiro sentido de medo no mundo, agora o líder nazista estava pronto para atacar. A hora havia chegado. De acordo com os planos dos geopolíticos de Hitler, era hora de parar a conquista do leste europeu. Era hora de conquistar o domínio da área central. Quem seria a primeira vítima de tal Deus? Naturalmente a mais frágil, a Áustria. Presos a um só mapa, não haveria um mundo contra isso. E em 12 de março, sem qualquer aviso, marcharam sobre a fronteira austríaca. Na verdade, foi apenas um teste completo para uma invasão de Estado e Hitler desfilou em triunfo em Viena. Até mesmo o próprio nome da Áustria sumiu do mapa, apesar de anteriormente Hitler ter prometido ao mundo. A afirmação que é a intenção do Reich alemão coagir o Estado da Áustria é um absurdo. Adolf Hitler, 30 de janeiro de 1934. Por que a Áustria era importante para Hitler? Porque o colocaria num flanco imprevisível da Tchecoslováquia. E a Tchecoslováquia era a chave para controlar a Europa Oriental. Bismarck, o chanceler alemão, anos antes já havia explicado isso quando disse: "Nós conquistaremos a Europa, mas primeiro possuiremos os baluartes da Boêmia." E a Boêmia era parte da Tchecoslováquia. Mas a Tchecoslováquia era mais difícil. Tinha um bom exército, bom equipamento e tinha uma das melhores fábricas de munição do mundo, a indústria Skoda, a qual Hitler desejava ardentemente. Tinha o incorruptível presidente Beneš. E ainda tinha uma aliança militar com a França. E a França tinha uma aliança militar com a Grã-Bretanha. Hitler teria que se mover cuidadosamente e encontrar as desculpas para tomar a Tchecoslováquia, pedaço por pedaço. E ele encontrou essas desculpas nas terras das Sudetas, a parte da Tchecoslováquia fronteiriça à Alemanha. Aqui viviam algumas pessoas de origem alemã, embora jamais tenham feito parte da Alemanha. Mas essa foi uma dica para Hitler. Ignorando completamente o fato de que a maioria das pessoas não deixaria a Alemanha e não dava importância para as coisas como Hitler, ele modificou o seu padrão nesse caso. E cada pessoa com sangue alemão, não importando onde estivesse, pertenceria ao Reich nazista. Alemães ou descendentes de alemães, frequentemente com não mais do que uma gota de sangue alemão em suas veias, repentinamente aprenderam que eles eram como deuses e não estavam mais sujeitos às leis da terra, onde viviam e onde eram devotos de suas religiões, fosse na Tchecoslováquia, Noruega, Suécia, China, Estados Unidos ou Timbuktu. De acordo com os nazistas, os alemães eram criaturas especiais e permaneceriam alemães para sempre, até a 6ª e 7ª gerações, e recebendo ordens de Berlim. Algumas pessoas que conhecemos e que são descendentes de alemães acham que isso é muita gente. Admirais Chester Nimitz, Tenente-General Walter Kruger, Senador Robert Wagner, Wendell Wilk, Henry L. Kaiser, incluindo 15% de qualquer grupo como esse. Mas nas Sudetas ele encontrou alguns bobos que acreditaram nas suas bobagens. Konrad Henlein foi um diabólico Führer para o povo das Sudetas que aguardava por uma libertação. Foi dito a eles que Hitler era o libertador. Os nazistas o surraram em toda a parte com seu padronizado, macio e novo equipamento, o cacetete de borracha. E quando os tchecos não se aplicavam em combate como seus seguidores, Hitler gritava que os alemães os estariam perseguindo. E com uma guerra de trapaças ele conseguiu a terra das Sudetas. É a última exigência territorial que eu farei à Europa. Tenho certeza, Sr. Chamberlain, e o repetirei aqui.
Assim que esse problema for resolvido, não haverá para a Alemanha nenhum problema territorial a mais na Europa. Nós não queremos os tchecos. Pela Liga das Nações falou o ministro Maxim Ledbenov. E também a Rússia se preparou para considerar uma ação contra a Alemanha. Porém, mais uma vez não houve uma ação a ser considerada. E os tchecos se mobilizaram para as proximidades de suas fronteiras. Os líderes da França e Grã-Bretanha, desesperadamente preocupados em evitar uma guerra, voaram para encontrar os líderes da Alemanha nazista em Munique. Em 29 de setembro, em resposta ao voto de paz garantido por Hitler, Chamberlain e Daladier convenceram a Tchecoslováquia a ceder as Sudetas sem luta. Na Tchecoslováquia, o Pacto de Munique foi recebido por tumultos de protesto. Todavia, Daladier retornou à França para ser recebido com ovações pelo aliviado povo francês. E na Grã-Bretanha, voltou num desfile, como se ele tivesse conseguido a paz. Paz em nosso tempo. Um dos mais trágicos e irônicos cercos de toda a história. Esta manhã eu tive uma outra conversa com o chanceler alemão Herr Hitler. E aqui está o papel que leva o seu nome, sobre onde está o meu. Nós respeitamos o acordo assinado na noite passada e o acordo naval anglo-germânico como um símbolo do desejo dos nossos povos de não irem à guerra um contra o outro novamente. Paz em nosso tempo. Paz não era paz. Os nazistas tinham colocado aproximadamente mais 3 milhões de almas sob a bandeira alemã e, tomando as terras das Sudetas, eles tornaram a Tchecoslováquia indefensável. 4 eram as defesas naturais que se entendiam nesse território: os Martin Rangers e uma linha de fortificações de defesa considerada ainda mais forte que a linha Maginot. Porém, sem as fortificações pacíficas, a Tchecoslováquia estava desarmada. Era uma fruta madura pronta para cair nas mãos de Hitler. Dentro de 6 meses, após essa declaração de que ele não queria mais nenhum território em lugar nenhum, ele violou o Acordo de Munique, ocupando e tomando todo o Estado tcheco. E agora ele tinha comentários específicos. Eu não tenho qualquer outro interesse no Estado da Tchecoslováquia, isso é certo. Não queremos nenhum tcheco. Adolf Hitler, 26 de setembro de 1938. Áustria e Tchecoslováquia se foram sem uma luta. E Hitler estava obtendo o seu controle sobre o leste europeu. Polônia seria a próxima vítima. O cansaço deste senhor é único, mas não era novo e não poderia haver paz em nossa época. Se qualquer tentativa for feita para mudar a situação, por força de certa forma, a independência estará comprometida por eles, que há décadas buscam alcançar a integração na qual este país está envolvido. Porém, após esse sucesso em Munique, Hitler estava certo de que a França e a Grã-Bretanha não lutariam. Isso é o que um de seus porta-vozes disse. A democracia não tem nenhum argumento pelo qual o povo possa querer pôr em risco a sua vida, Dr. Ernst Hemtzengel. Mas e quanto aos russos? As luzes começaram a acender todas as noites em Moscou. Missões militares britânicas e francesas chegavam para conferenciar com o governo soviético e também com os representantes da Alemanha. Em 21 de agosto de 1939, o mundo ficou apreensivo pelo tratado assinado entre os russos e alemães, através do qual eles concordavam em não lutar um com o outro. Aqui estão os assumidos arqui-inimigos em estado de aparente camaradagem. Parecia fantástico demais para fazer sentido. E não fazia. Os alemães tinham a esperança de conduzir a Rússia a um falso senso de segurança. E a Rússia precisava ganhar tempo para se preparar para o conflito que ela sabia estar se aproximando. Eles também leram o livro de Hitler, Minha Luta, e sabiam que ele tinha os olhos postos sobre as ricas terras da Rússia. A aquisição de novo solo será obtida no leste, Mein Kampf.
Confiantes de que a Rússia estava seguramente posta de lado e de que a democracia não lutaria, os nazistas começaram a cantarolar sua música preferida. Aquela que diz que qualquer pessoa de sangue alemão pertencia a eles. E tomar Danzig não era o mesmo que sequestrar a Polônia. Danzig era uma cidade livre, autogovernada, sob a Liga das Nações e com um importante porto marítimo no topo do corredor polonês, o acesso da Polônia para o mar. O mesmo velho método de sofrimento entrou em ação também aqui. Instrutores locais, armados pelos alemães, começaram a aterrorizar a cidade. Hitler exigia Danzig no corredor polonês, senão... Poloneses lutarão por Danzig. O povo da Polônia preparou-se para o inevitável. Com a Holanda, a Grã-Bretanha e a França para garantir suas fronteiras. Eles também conheciam bem esses países através da longa passagem. A tomada da Tchecoslováquia pela Alemanha tornou ainda pior a posição estratégica da Polônia. Exceto pelos Montes Cárpatos, a Polônia era relativamente plana. O rio Vístula é o Mississippi da Polônia, largo, barrento e sem possibilidade de travessia na maior parte de sua extensão. Seus afluentes provocam uma formidável correnteza durante certas estações. Mas houve uma seca e a vazão do rio ficou tão baixa durante a campanha que ele se tornou atravessável, praticamente em qualquer ponto, por homens, caminhões e tanques. Militarmente, o Vístula oferece a melhor linha de defesa. Todavia, permanecer ali significaria entregar Varsóvia na parte mais rica do país. A alternativa seria levar a batalha para além das fronteiras. Essa foi a decisão polonesa. O plano nazista era uma enorme mobilização, como pinças encurralando e circundando a massa dos exércitos poloneses. Um movimento de pinça secundário seria para cercar alguns agrupamentos poloneses que tivessem escapado do ataque inicial. Durante as 2 últimas semanas de agosto, o exército alemão dirigiu-se às fronteiras polonesas, onde assentaram 70 divisões, muitas delas blindadas. Do ponto de vista militar, os poloneses foram violentamente agredidos pelo seu vizinho predador. Pobremente, eles tentaram mobilizar 30 divisões, constituídas pela infantaria ou cavalaria. Em 2 aspectos importantes, a diferença era escabrosa. Os nazistas, 5.000 tanques modernos. A Polônia, 600 tanques de tipo desconhecido. A Força Aérea nazista, 6.000 aviões modernos. A Força Aérea polonesa, menos que 1.000 e obsoletos. O exército alemão estava pronto. E o modo de vida para os próximos 1000 anos estava para ser decidido. O fogo que começou na Manchúria e se espalhou através da China, Etiópia e Espanha, agora queimaria ao redor do mundo. Este homem tomou essa decisão. Na alvorada de 1º de setembro de 1939, sem aviso, a Wehrmacht alemã rompeu a fronteira polonesa. O centro da invasão já avançara durante 30 minutos e os aviões da Luftwaffe voavam sobre a Polônia, varrendo a Força Aérea polonesa, a qual em sua maior parte rolava como pedras ao solo. E os demais aviões que conseguiam decolar tinham que encarar potentes armamentos e eram derrubados do céu. Cinco esquadrões aéreos nazistas, voando ao alcance da visão, destruíram as comunicações,
estações de rádio, usinas de força, estradas, pontes e ferrovias. O exército polonês estava desorganizado pela perda de sua força aérea e pela interrupção das comunicações. As principais divisões terrestres do exército nazista continuavam a avançar, ocasionalmente usando novas técnicas para vencer alguma dificuldade. Por exemplo, unidades avançadas do 4º Exército Alemão cruzaram o Vístula em um novo tipo de bote de assalto. Em 5 de setembro, os poloneses recuaram, mostrando tendências alarmantes. O poderoso 10º Exército Alemão, que tinha adotado a forma de uma pinça nazista, agarrando o Sudeste, estava avançando como se fosse uma divisão e sem qualquer plano. Em 6 de setembro, o posto de oposição foi flanqueado por 2 grupos. O do Sudeste seguiu abaixo, pelo Vístula. A divisão blindada alemã da direita seguiu diretamente em frente, cercando Bytom e cortando suas rotas, até que finalmente se rendesse. Enquanto isso, mais ao norte, a principal força polonesa começa a arrastar-se em direção a Lodz. O comando alemão, percebendo essa porta aberta para Varsóvia, enviou para o nordeste as suas principais unidades blindadas, ocupando os espaços deixados para a capital polonesa. A infantaria avançava em marcha forçada de 30 milhas por dia. E 2 dias depois, ajudava os Panzers no cerco de Varsóvia. A cidade agora estava isolada. A oeste de Varsóvia, o principal exército polonês estava cercado. E sob uma terrível pressão no solo e golpeado incessantemente pelo ar, começou a se desintegrar. Eles continuaram na linha de frente com bravura pessoal, mas sem aviões, sem comunicações, sem contato com a sua linha de comando e isolamento, forçaram os agrupamentos poloneses a se renderem, um por um. Mas Varsóvia ainda resistia. A força heróica dos poloneses, contada pelo povo de Varsóvia, forjada em puro instinto, construiu uma muralha de coragem em torno da sua cidade, desafiando Hitler a dar o melhor de si. Detidos pela desesperada resistência da cidade, os nazistas foram forçados a enviar sua artilharia pesada. O único local onde havia tal artilharia estava na frente oeste da Alemanha. Porém, secretamente, 2 grandes canhões Howitzers foram enviados em alta velocidade através das autoestradas, que Hitler havia construído exatamente para tais propósitos, e se posicionaram ao redor de Varsóvia. Os canhões imensos sujeitaram a cidade a um bombardeio incrivelmente furioso. Seu fogo foi concentrado nas áreas residenciais densamente povoadas. Durante 20 dias de terror e morte, cada homem, mulher e criança lutou para salvar sua cidade. Mas sem água ou comida, as pessoas se enfraquecem. Em 27 de setembro, a força dos poloneses morreu com a rádio de Varsóvia e a capital polonesa foi forçada a desistir.
Agora havia cessado toda a resistência polonesa, exceto aqui, na plataforma ocidental além de Danzig. Essa pequena ilha estava perturbando os nazistas e suportou o fogo dos navios de guerra da Alemanha desde o primeiro dia. Seus canhões silenciaram e suas fortificações foram demolidas. E ainda assim, recusavam a se render, mesmo sob o fogo a queima-roupa de 80 jardas. Foi uma exibição da coragem polonesa para ser lembrada pela história, mas militarmente sem qualquer proveito. Em 1º de outubro, a guarnição polonesa se rendeu. Rendição para encarar o destino desses homens, prisioneiros poloneses a caminho dos campos de prisioneiros nazistas, para uma eventual exterminação. A superior raça nazista lembrava que eles eram parte da chamada raça inferior a ser exterminada. Então, aldeia após aldeia, os juízes locais entregavam os vizinhos ainda leais aos poloneses. Himmler. Esses fatos jamais serão esquecidos pelos poloneses, incluindo uma outra famosa promessa de Hitler. A Alemanha assinou um pacto de não agressão com a Polônia. Iremos aderir a ele incondicionalmente. O mundo agora sabia que aquele pacto de não agressão de Hitler foi um beijo da morte. A Polônia foi completamente destruída. Completamente? Bem, não exatamente. Durante os últimos dias da campanha, o exército russo e a Polônia Oriental tomaram posições ao longo do rio Bug. Dois dos mais fortes exércitos na Europa encontravam-se. Hitler, então, poderia decidir se seguiria adiante para o leste ou parava. Ele parou. Por que Hitler parou aqui? Ele teve um pressentimento. Se continuasse a seguir para o leste, colocaria a Alemanha numa armadilha que ele sempre prometeu evitar: uma guerra em duas frentes. Como ele se meteu nessa armadilha é o que veremos em nosso próximo filme. O que Hitler pensou ser impossível era qualquer coisa menos isso. No dia em que Hitler atravessou a fronteira polonesa, a França convocou os seus reservistas. Em 24 horas, aviões britânicos bombardeavam os navios de guerra alemães no canal Kiel. A Grã-Bretanha, não apenas o governo britânico, mas o povo britânico, tinha declarado guerra. Guerra a Hitler e a tudo o que ele representava. A democracia não tinha argumentos para levar o seu povo a sacrificar suas vidas. Despreparados? Sim, mas isso não tinha importância, porque eles finalmente se deram conta de que a ameaça não pesava apenas sobre a integridade de uma Polônia, mas sobre a integridade de cada homem livre em qualquer lugar do mundo. Que tragédias! Que horror! Que crimes Hitler e os seguidores de Hitler trouxeram para a Europa e para o mundo. É sobre essas fundações que Hitler pretende erguer essa odiosa nova ordem para a Europa. Todavia, nada é mais certo do que cada traço das pegadas de Hitler. Cada mancha dos seus dedos infecciosos e corrosivos serão desprezados e amaldiçoados e estarão ensanguentados nos cenários da Terra. Vamos fortalecer os corações, porque muito mais certamente virá e trará a morte
a dor e o sacrifício. Nós daremos à luz novamente a glória da humanidade. Nenhum acordo é possível e a vitória da democracia só poderá ser completa com a derrota total das máquinas de guerra da Alemanha e Japão. G.C. Marshall.